그랬더니 이게 막 이게 이렇게 원나 나보다 나타나 주주가 좀 이게 막 시간이 그냥 돼서 이제 막 이게 막
Senhor Deoclésio Freitas, tenha um momento. Senhor Gelson, tenha um momento. Senhora Rosalina dos Santos, tenha um momento. Senhora Neuza Cambuim, tenha um momento. Senhora Glacinha, tenha um momento. Senhora Leni Moreira, tenha um momento. Caríssimos irmãos nazarenos e demais pessoas que nos dão a honra de suas presenças, que a paz do Senhor Jesus, por intermédio de nosso Mestre, seja conosco. Hoje, mais uma vez, nos reunimos aqui neste grandioso templo para juntos, como irmãos que somos, prestarmos mais um grandioso culto de amor a Deus, à pessoa de nosso próximo. Culto este hoje que será dirigido pelo discípulo e vice-presidente, Sr. Francisco de Assis, que em breves momentos dará entrada neste culto. Antes, porém, eu farei a leitura de alguns pedidos de preces que foram solicitados. Esteio, 7 de março de 2021. Peço prece para Adão Nicolau Dutra, Nara Beatriz Cavalheiro, Rosemara Lorena e Gilson Amaral, Madalena Gabriel e Ivonete Silva, Maria Braga e Luiz Braga, Maria Clara Venturella e Renato Zanni, Maria Helena Cardoso e Márcia Sartori, Cecília Terezinha Dias de Souza, José Nelson Soares e esposa, Pedro e Nair Lopes, Pedro Floriano Exalzaro Dias, Ana Luísa Soares dos Santos, Doralina Dutra Lopes, Ruth Viegas Pereira, Daniel Dávila da Silva, Aiovaldo Fagundes Braga, Marga Braga da Silva, Irmia Pedrúcio, demais necessitados, desencarnados e inimigos da obra. Agradece Mário Roberto e demais nazarenos. Pedimos prece em favor do Sr. Idemar Nunes, que está passando por provas. Pedimos que o Mestre ampare e proteja para tudo vencer. Agradece aos nazarenos. Pedimos uma prece em favor de Ana Lúcia Alves, que encontra-se enferma. Rogamos ao Mestre
que a ampare e ilumine para seguir firme. Pedimos por todos necessitados. Agradece Sara e família. Os pedidos de preces que eu acabei de fazer a leitura serão todos incluídos nas preces do nosso povo. Vamos, portanto, agora aguardar a presença do discípulo e vice-presidente, Sr. Francisco de Assis. E para darmos início e mais este culto doutrinário, ouviremos pelo coral nazareno o hino que intitula-se Deus cuidará de ti. Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus, por intermédio do Mestre, seja conosco.
Mais esta vez, nós aqui retornamos no templo para juntos desenvolvermos mais um trabalho espiritual em nome do nosso Mestre. Aonde nós estamos iniciando com este hino, que já dá para nós uma abertura, uma razão para a gente se expressar. Então, estava falando a respeito de um cuidado que nós temos por Deus. E a primeira linha do hino, as primeiras palavras do hino dizia assim: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Então, todo aquele coração que se encontra nessa situação e que muitas vezes já buscou um socorro em diversos lugares e não achou, é bom ouvir uma palavra como essa: Deus cuidará de ti. Conforme nós sabemos, Deus é o autor nosso, é o nosso Pai, é quem nos criou. E esse Deus realmente tem o cuidado que um pai destina para um filho em relação a nós aqui nesse mundo. Porque nós somos espíritos que nos desligamos de Deus, e por isso é que nós viemos para esse plano bastante inferior. Mas esse Deus que cuida de nós, sabendo destas condições, Ele tem se preocupado constantemente em mostrar para nós, dar para nós uma solução que venha a nos tirar dessa situação. Inclusive mandando o seu próprio Filho amado Jesus, que aqui nesse mundo esteve, para nos mostrar esta realidade que até então estava desconhecida por muitos de nós. Os nazarenos, todo aquele que aderiu à doutrina nazarena, esse Deus que cuida de nós, Ele se preocupou e nos enviou, o Mestre agora nos últimos tempos, como um trabalhador da obra de Jesus, para nos mostrar também o cuidado que estas entidades superiores têm em relação a todos nós. Muitas vezes, no momento da aflição, no momento da tristeza, esquecemos estas coisas e me debato e sofro. Mas na verdade, sempre que nós buscarmos nesses momentos, a paz e a tranquilidade no Senhor, nessas entidades superiores nós vamos encontrar. Eles cuidam de nós. Nós, prezados irmãos, agora, na sequência, vamos entrar em contato com essas entidades superiores. Embora a distância seja enorme entre nós e eles que vivem no céu, nós vamos encurtar essa distância agora através da oração. Cada um de nós agora na nossa prece, se é eu que estou com aflição e tristeza no meu coração, então eu já vou expor isso para o Senhor. Eu vou expor isso para esses protetores, para o nosso Mestre e tantos outros que são incansáveis em nos ajudar. Mas a gente sabe que, ainda que seja eu que esteja nessa situação, eu sei que muitos irmãos nossos se encontram nessa aflição, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. E a nossa oração então vai ser em favor de todos os irmãos que se encontram nessas condições. Muitas vezes, quando a gente vai fazer a prece, então costumo dizer os nomes das pessoas. A gente escutou vários pedidos de prece, e às vezes quando alguém liga para nós e pede uma oração, chegamos aqui e falamos. Eu hoje não vou falar, porque eu vou tomar muito tempo, são muitas pessoas que estão pedindo oração. Então nós vamos entregar a nossa prece em nome do nosso Mestre, e todos aqueles que estão necessitados, que estão vivendo momentos de aflição, eles sejam confortados por esse Deus que cuida de nós, por todos aqueles que trabalham na obra desse Deus,
que os nossos irmãos nessas condições possam receber o conforto. Aqueles irmãos nossos que se encontram hospitalizados, vivendo momentos de grande aflição, não somente os que estão nos hospitais, mas aqueles familiares que estão fora, estão precisando da nossa ajuda. E nós agora vamos fazer isso no nosso trabalho. Entregar a nossa prece em nome do nosso Mestre, pedindo em favor de todos. Os que já partiram também para a vida espiritual, os que têm partido diariamente, que todos eles recebam agora, através da nossa oração, por intermédio da nossa oração, o cuidado desse Deus. Nós vamos orar na prece Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz, justiça, amor e bondade. Seja feita, Senhor, a vossa santa vontade, e não a nossa aqui na terra, em todos os atos da nossa vida, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento corporal que nos dás, amado Pai, com admirável providência. Mas o pão do Espírito, que consiste na compreensão nítida de vossos ensinos divinos, para uma razão esclarecida, uma fé racional em vós, dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, porque sabemos serem elas as faltas, desobediências, ingratidões, que por grande atraso, através de longas existências e até o presente, temos cometido para convosco. Dai-nos, Senhor, o sublime sentimento do perdão para com as faltas de nossos irmãos, que também atrasados como nós, cometem faltas para conosco. E não nos deixeis, amado Pai, cairmos em tentações, e livra-nos, Senhor, do mal que nos fazem e nos tentam fazer, porque sendo vós o poder absoluto, a glória eterna e a infinita misericórdia, tudo e tudo, Senhor, podeis fazer para o nosso verdadeiro bem. Que assim seja, em nome do nosso bom Mestre. Então, na sequência, nós teremos agora a leitura da ata do culto que foi realizado ontem aqui no Templo Matriz. Na palavra do secretário, o senhor Lucas. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2021, das 19 horas às 20 horas, realizou-se em seu templo matriz um culto doutrinário do Templo de Jesus Nazareno do Mestre de Esteio, sido na rua Pedro Lerdo, número 379 em Esteio, sob a direção do senhor Oswaldo Freitas Moreira, discípulo e presidente, sendo secretariado por mim, Lucas Augusto Nunes. Após a interpretação do hino, ao lado de Jesus
pelo coral nazareno, o discípulo saudou-nos em nome do mestre Esteio, com o cumprimento oficial dos nazarenos, fez breves esclarecimentos a respeito de que a humanidade hoje vivencia e que Jesus e o Evangelho nos mostram. Falou-nos ainda que devemos meditar qual o nosso trabalho aqui nesse mundo, qual o progresso espiritual que tivemos até o momento, pois como Jesus nos ensina, devemos estar preparados. E desenvolveu a prece Pai Nosso, rogando ao Pai Celeste em favor de todos, inimigos e necessitados. Em seguida, procedi a leitura da ata, número 151 deste livro, que foi aprovada sem alterações pelos presentes por aclamação. Na sequência, o presidente desenvolveu esclarecimentos espirituais a respeito de que Jesus prescuta nossos sentimentos, mostrando-nos que Ele está sempre pronto a nos ajudar. O tempo, com as portas abertas, não é do interesse dos seres inferiores, pois aqui estamos prestando um culto de amor a Deus e progredindo espiritualmente. Utilizamos o Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, no capítulo 14, e nos versículos 22 a 36. Para finalizar, foi feita a prece de agradecimento, e o coral nazareno interpretou o hino Não Consentir. Eu, Lucas Augusto Nix, redigi a presente ata, que após aprovada será assinada por meu secretário, pelo senhor Oswaldo Freitas Moreira, discípulo e presidente. E a leitura da ata que acabamos de ouvir está posta à apreciação de todos os presentes. Se alguém tem algo a dizer sobre a mesma, pode usar a palavra. Tendo em vista o silêncio de todos, em nome do nosso mestre, declaramos aprovada mais esta ata. Na sequência, eu vou ler agora para todos os irmãos um texto do Evangelho de Jesus, segundo o evangelista São Lucas, no capítulo 18, e versículos 21 em diante. Ele diz o seguinte: é um pequeno texto do Evangelho, mas que diz muito para nós. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, prezados irmãos, como eu falei, é um texto de 2 versículos, 21 ao 22, um pequeno texto do Evangelho, mas que faz a gente meditar muito. Talvez, se for falar sobre ele, ficamos a noite toda falando e não falamos tudo, porque está abordando um assunto que eu imagino que todos nós temos dificuldade de tratar com isso, porque parece que é algo simples. Vejam bem, como eu devo tratar um irmão que peca contra mim? Então se trata de perdão, e isso não é simples, nós sabemos que não é. E os ensinos de Jesus, os ensinos do Mestre, ficaram justamente para nós nos educar nesta parte. É necessário fazer isso. Quando Jesus iniciou a sua obra, que ele veio aqui na terra pela segunda vez, então ele agregou em torno dele discípulos, colaboradores, que passaram ali a ajudar a divulgar a doutrina. Então é natural que esses homens, esses discípulos, as pessoas que se aproximaram de Jesus, eles tinham dificuldades em entendimento
do que é que o Cristo estava agora trazendo para eles. Que Jesus, isso aqui Jesus chama de nova aliança, isso aqui Jesus chama de Novo Testamento. Um novo mandamento vos dou. É esse texto aqui, faz parte desse novo mandamento. Porque antigamente a lei era outra, chamava-se olho por olho e dente por dente. Então a pessoa me agrediu, eu vou agredir também. A pessoa me feriu, eu vou ferir também. E Jesus veio com algo totalmente diferente. Os discípulos de Jesus já eram homens adultos que estavam desenvolvendo a sua vida naquilo que conheciam do antigamente, do Velho Testamento. Então a gente compreende com naturalidade que Pedro faça uma pergunta como essa que ele foi fazer para Jesus: Senhor, até quantas vezes devo eu perdoar o irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Então essas primeiras linhas do primeiro versículo, nós já precisamos entender o seguinte: quando eu erro com alguém, eu pequei com alguém, eu ofendi alguém, e vice-versa, quando alguém faz isso comigo, nós precisamos entender essa palavra que Pedro disse. A pergunta que Pedro fez, vejam bem: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Vejam que Pedro chamou de irmão. A pessoa que erra contra mim, ou quando eu erro com alguém, eu não deixei de ser seu irmão, nós não deixamos de ser irmão. Parece que quando nós erramos e entramos em atrito com alguém, não é mais meu irmão. E na verdade nós todos somos filhos de Deus. Se nós somos filhos do mesmo Deus, somos irmãos. O que ocorre é que o nosso grau espiritual, o nosso atraso, permite que a gente tenha atitudes muitas vezes erradas contra os outros, e que isso precisa ser acertado, porque nós não podemos sair daqui desse mundo e entrar na vida espiritual com esse tipo de deficiência. Muitas vezes a gente está falando sobre os ensinamentos de Jesus, estamos falando sobre os ensinamentos do Mestre, então eles dizem para nós uma série de virtudes, eles nos orientam toda uma maneira correta para a gente viver, para nós aperfeiçoar o nosso espírito, para nós estarmos aptos a entrar no céu. E tudo que eles dizem é verdade. Agora, eu estou preocupado com todas essas qualidades que devemos ter no espírito, e muitas vezes eu não me preocupo em atender isso aqui que o Pedro perguntou. Muitas vezes a minha mágoa permanece comigo por anos, e isso é algo que não é possível retornar para o céu com um sentimento desse jeito. Porque o Mestre nos explica que a vida espiritual, ela é um viver em comum. Viver em comum é aquilo que eu sinto para mim, também para os outros, e o que os outros sentem para si e desejam para mim. E como é que eu vou entrar numa vida destas, uma vida do céu, se eu não perdoei o meu irmão? Se eu tenho mágoa com o meu irmão? Como é que eu vou ir para lá se o sentimento vibratório desta vida superior é outro? E eu estou guardando ressentimento, guardando mágoa no meu interior, e muitas vezes por pouca coisa. Muitas vezes por causa do meu orgulho. Muitas vezes eu ainda sou aquele homem que digo assim: eu não levo desaforo para casa, eu ainda estou preso nisso. E isso é algo que Jesus não ensinou, e isso é algo que o Mestre não ensinou. E na verdade nenhum dos dois que nós conhecemos se diminuiu por não agirem desta forma. Pelo contrário, eles cresceram, e cresceram muito, ao ponto de merecer uma vida superior. Agora vocês imaginem o seguinte: eu, ao longo de um dia, ofender o meu irmão 7 vezes. Aí eu fui a primeira vez, você suportou. Eu
fui a segunda, você suportou. E assim eu fui até 7 vezes, eu ofendendo a mesma pessoa no mesmo dia e muitas vezes de propósito. Eu com esse sentimento de ferir, de magoar, de me indispor, conscientemente eu fazendo isso. Então Pedro, na sua vontade de seguir o Cristo, ele fez a seguinte pergunta: Senhor, 7 vezes num dia, já está bom isso? Ele me fez a primeira, a segunda, a terceira, e eu fui perdoando. Aí quando chegar na 7ª, está bom, Senhor? Já ultrapassou? Aí então o Senhor me dá uma razão para eu revidar? Aí se eu disser alguma coisa, daí eu estou certo, Senhor? Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ao longo de um dia, eu acho que a pessoa nem tem tempo para me ofender 490 vezes, a mesma pessoa. Passou um dia. Mas Jesus está deixando bem claro aqui o seguinte: não tem limite. Mas Senhor, não dá para aguentar, é demais. Não tem limite, é o que Jesus está dizendo. E Jesus sabe o que está falando. Esse mesmo Pedro, lá quando Jesus foi preso, discípulo de Jesus, quando Cristo foi preso, ele puxou a espada, ele deu uma espadada no servo do sumo sacerdote e arrancou a orelha desse servo fora. Queriam prender Jesus e ele tomou essa reação. Então Jesus disse assim: Pedro, guarda a tua espada, ou embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então nós começamos a entender porque que Jesus disse que eu devo perdoar não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E se Pedro tivesse chegado e perguntado para Jesus: Senhor, até 70 vezes, ele ia dizer assim: não, até 70 vezes 700, porque não tem limite. No momento que eu, de propósito, intencionalmente, eu procuro magoar o meu irmão, ferir o meu irmão, na verdade aquilo ali que eu estou fazendo é para mim mesmo. Porque Jesus disse: com ferro fere, com ferro será ferido. E se eu agrido uma pessoa com palavra, eu também vou passar por isso aí. Aliás, nós estamos aqui nesse mundo hoje justamente por causa disso. E isso nós precisamos entender. Quando eu estou aqui nesse mundo e a gente sofre tantas afrontas, a gente sofre tanto ferimento, e às vezes nós queremos reclamar, mas quando nós começamos a pensar que eu estou aqui nesse mundo para resgatar os meus débitos, eu vou ver que é necessário passar por muitas coisas que a gente passa aqui nesse plano. Coisas comuns do nosso dia a dia, que a gente ouve, ou que a gente diz, e que no nosso entendimento parece que não era para ser assim. A mais comum que a gente ouve: essa semana que passou, me parece que a gasolina subiu 2 ou 3 vezes. Então quando esse combustível sobe, vai subir o gás, vai subir a comida, tudo gira em torno disso aí. E a gente reclama. Eu falei isso durante a semana. Eu disse: mas não é possível, onde é que vai ficar isso, onde é que vai chegar isso? E outras pessoas até xingam. Então nós estamos sendo feridos com isso. Isso está nos machucando. Estão tirando os nossos recursos. E Jesus recomenda que é para nós perdoar as pessoas que fazem isso. Às vezes a gente escuta no noticiário que fizeram isso e a gasolina subiu desse jeito, que roubaram. O dinheiro que era para ser investido ali, para ela chegar mais barato para nós, alguém roubou. Eu tenho que perdoar essa pessoa? É a pergunta que Pedro fez. Ele é meu irmão. É presidente da Petrobras, presidente do país, dono do posto de gasolina, são nossos irmãos.
Então, se eles causam para nós algum ferimento desse tipo, intencional, segundo que Jesus respondeu para Pedro, eu preciso perdoá-lo. E se ele fizer amanhã, e fizer os 7 dias da semana, eu preciso perdoar ele. É o que está dizendo o Evangelho. Porque eu preciso entender que eu estou aqui nesse mundo, não é que nós sejamos espíritos prontos, nós estamos aqui para resgatar. Então isso é situação que certamente eu já causei, e agora eu estou tendo a oportunidade de recuperar. Estou falando assim, prezados irmãos, com gente que nós nem conhecemos. Eu estou dando um exemplo. Essas pessoas que comandam ainda não sabemos, pessoalmente não conhecemos. Agora vamos trazer isso para o nosso convívio. Vamos trazer isso para nós, família Nazareno. Eu estou olhando para todos da mesma maneira? Estou. Da mesma maneira que eu olho para os senhores, olho para as senhoras, se esse tempo tivesse cheio, eu estava olhando igual para todos. Agora eu vou fazer outra pergunta. Eu estou sentindo igual para todos? Aí eu não sei. Só sei de mim. Mas se porventura a nossa mente nesse momento diz assim, não, lá com fulano eu tenho um ressentimento. E falando isso entre nós, família Nazareno. Lá com o outro eu também tenho alguma coisinha que está pendente. Então vamos terminar com isso. É o que Jesus está pedindo para nós fazer isso 70 vezes 7. Eu não quero fazer nenhuma. E é necessário, Cristo vem trazer para nós ensinamentos para nós nos salvar. Ele sabe o que eles estão falando. Ele sabe o que eles estão dizendo para nós. Eles agiram desta forma, mostrando para nós que este é o caminho. Jesus crucificado na cruz disse para o Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Crucificado na cruz. O mestre diz no Resquício de Luz sobre Trevas Densas, ele diz assim: as curas que eu realizo, as obras que eu faço, aquilo que você chama de milagre, tudo isso significa o amor e o perdão que eu sinto por todos aqueles que vão de encontro à minha obra. As pessoas indo de encontro à obra dele, aí ele fazendo o que Jesus mandou, eu estou perdoando eles 10 vezes, 7 vezes, estou fazendo obras, estou fazendo milagres, porque eu tenho esse sentimento. E se eu não tiver, precisamos ir atrás desse sentimento entre todos. Prezados irmãos, nós agindo desta forma, criamos uma harmonia já aqui nesse mundo entre nós. E o dia que nós sairmos daqui e entrar na vida espiritual, o lugar que nós vamos procurar para morar, por causa do nosso sentimento, é lugares desse tipo, aonde eu vou sentir bem pelos outros, os outros vão sentir bem por mim, eu não vou procurar ferir ninguém, e ninguém vai procurar me ferir, e isso nós temos que exercitar aqui. Eu tenho que ser assim aqui, nesse plano. É um plano de reabilitação, onde nós estamos recebendo a instrução. Então aqui começa esse exercício que nós temos que fazer, e temos oportunidade de fazer ensaiando entre nós mesmos. Bastante interessante a pergunta de Pedro: meu irmão. Então, a gente tem os irmãos da gente na carne, irmão material. Quem é de nós que quer mal para o nosso irmão material? Eu só tenho um irmão, não vem aqui no templo. Agora, quando eu fiz a prece do início, eu me lembrei dele. Ele não sabe que eu estou fazendo isso, porque a gente quer o bem dos nossos irmãos. E o Pedro está falando sobre os irmãos que não é o mesmo sangue, mas é o filho do mesmo Deus, daquele Deus que vai cuidar de mim, vai cuidar de ti também. Esse Deus que não faz distinção de nós, cuida de todos nós. Então nós que somos filhos desse Deus, precisamos ter este convívio verdadeiramente como irmãos, desejando bem. Se eu ferir alguém, me perdoe. Se
se eu ferir de novo no mesmo dia, a mesma pessoa me perdoa de novo. Mas isso é difícil, sim, eu sei que é difícil, mas é necessário. E eu também devo ter esta mesma atitude com todos aqueles que me rodeiam. Não só nós aqui, os irmãos da família Nazarena, mas neste mundo afora, na nossa vida, todos aqueles que aqui nessa terra estão na matéria e até mesmo em espírito são nossos irmãos. Então a gente precisa ter essa prática conosco no nosso dia a dia. Foi do 21 ao 22. Então, prezados irmãos, eu agora vou ler um texto do livro do Mestre, Resquícios de Luz sobre Trevas Densas, página 61. Ele deixou um tema para nós, cujo título é Redivivo Místico, e diz assim: aqui na Terra existe um templo cristão, onde um servo dedicado aos preceitos do Cristo leva a todos que a ele escutam a verdade. Ainda não sou compreendido nesse planeta materializado, em que as criaturas pulsam unicamente para um viver ilusório e passageiro. Ressurreição, segundo o dicionário da língua portuguesa, quer dizer redivivo, ou seja, retornar à vida. Se pegarmos as Escrituras, vamos ter exemplos na matéria, como a ressurreição de Lázaro, também da filha de Jairo, da viúva de Naim, que na verdade é do filho da viúva de Naim, de Dorca, que foi Pedro, em nome de Jesus, quem a ressuscitou. Então, prezados irmãos, agora aqui o mestre está abordando um assunto interessante também, que trata da ressurreição. Vejam que a última palavra que eu li aqui foi a seguinte, ó. Ele vem falando sobre os casos de ressurreição que nós encontramos no Evangelho, e falou assim: e de Dorca, que foi Pedro, em nome de Jesus, que a ressuscitou. Então, ali no texto do Evangelho que eu li, esse mesmo Pedro aqui estava perguntando: Senhor, eu devo perdoar o meu irmão até quantas vezes? 7, Jesus multiplicou por 70. Me parece que o Pedro atendeu o que Jesus recomendou. Porque um homem, ele não faz isso aqui que ele está fazendo com mágoa. Ele não faz isso aqui que ele está dizendo que ele fez aqui, se ele não perdoar. Ele ressuscitou uma pessoa que já tinha morrido. Trouxe o espírito de novo para o corpo de uma pessoa que já tinha morrido. Pedro fez isso. Aquele mesmo que tinha dúvidas quantas vezes eu devo perdoar. E ali depois nós vimos os outros exemplos que Jesus fez, as obras que Jesus fez, e que o mestre está tratando isso aqui como exemplos de ressurreição na matéria. Devemos considerar que o Cristo veio até nós para esclarecer sobre a vida primitiva, a do Espírito. Morrendo-se para a vida espiritual, da mesma ficamos destituídos devido ao nosso pecado. A natureza material exibe o nosso corpo para o nosso espírito, porque carecemos dele por nosso atraso espiritual, pela distância com que estamos separados de Deus, portanto, da verdade. A gente se atrasou tanto quando nos desligamos de Deus, entramos no pecado e fomos nos atrasando, chegamos num ponto que nos distanciamos desta verdade. E aí a gente hoje se encontra nesse mundo,
atrasado, de seres atrasados. Mas aí o mestre disse assim, ó: aqui na terra tem um templo cristão, onde um servo dedicado aos preceitos do Senhor traz a todos aqueles que lhe escutam a verdade. E esta verdade, prezados irmãos, ela é a si mesma. É como ele está dizendo, ó: o nosso atraso espiritual, o nosso espírito exige um corpo. Por causa do nosso atraso espiritual, pela distância com que estamos separados de Deus, portanto, da verdade. Então quer dizer o seguinte: nós estamos num mundo tão atrasado que é necessário o nosso espírito estar preso num corpo. Que é isso que acontece conosco aqui. E a gente teve a graça de ouvir uma palavra de um servo de Deus, que é a verdade. Então é natural que esta verdade muitas vezes se torne forte para nós por causa do meu grau, por causa do mundo que eu estou. A gente sofre tantos experimentos ao longo de um dia, ao longo da vida, mas a verdade que Jesus trouxe, que o Mestre trouxe, é esta: perdoa. Por isso que fica forte para nós. Isso aqui que eu estou lendo nos planos superiores, não existe isso aqui. Lá eles não falam sobre isso, que não tem, ninguém fere ninguém. E não poderia ser uma doutrina diferente, essa verdade, para nós nos reabilitar, tem que mostrar essas coisas. É por isso que Jesus fala desta forma, é por isso que o Mestre fala desta forma para nós. Eles estão nos trazendo a verdade. Então ela causa impacto em muita gente, não nós aqui. Mas se a pessoa não tem um entendimento, uma base, não aceita uma doutrina como essa. Eu tenho que perdoar 7 vezes a mesma pessoa? Não aceito. Pelo contrário, ainda vou procurar texto lá no Evangelho para me justificar e eu ferir. Ainda vou procurar texto lá no Evangelho, como tem muita gente que diz assim: ah, mas Jesus virou a mesa. Jesus virou a mesa dos cambistas. Quando eles estavam, e chamou que eles estavam fazendo de covil, de salteador, a casa do Senhor. Jesus retirou eles para fora daquele lugar ali. Agora a gente lê aquele texto do Evangelho ali, num evangelista ou mais de um evangelista. Jesus bateu em alguém? Jesus ofendeu alguém? E na sequência do Evangelho, ele fez isso, saiu dali e foi curado. Ele estava com demônio? Ele estava bravo? Ele estava com ódio? Se eu olhar o ponto fixo, se eu olhar só esse texto do Evangelho, eu vou virar as mesas das pessoas. Agora olha a sequência, o que Jesus fez antes? O que Jesus fez depois? Como é que o Mestre curava as pessoas? A gente fala aqui que muitas vezes ele batia aqui nessa mesa. Eu me lembro disso, eu era criança e me lembro disso, ele fazendo isso. Aí ficava olhando depois, sentado, uma passagem de curas, aquele monte de gente passando por ele. E a fila demorava, a gente às vezes ficava quase 1 hora para fazer a passagem aqui dentro do templo, porque as pessoas estavam passando por ele pedindo. E ele dizendo: não, tu não tem nada, tu está bem, tu está curado, meu filho. E isso ele estava mostrando, como eu já citei desse livro aqui, significa o amor e o perdão que eu sinto por todos, inclusive por quem ia de encontro à sua obra. Então, prezados irmãos, é necessário nós termos esse sentimento. Eu vou parar por aqui, ficou na mesa, porque como todos os irmãos sabem, nós estamos trabalhando com um horário reduzido, a gente vai ter que encerrar, temos que terminar o trabalho no máximo até às 8 horas, e por esse motivo então eu convido todos agora para nós orar. Conforme fizemos no início, vamos pedir em favor de todos novamente. Graças e muitas graças vos rendemos, amado Pai, por terdes permitido a nós, tão humildes criaturas, aqui nesse tempo, reunirmos-nos mais esta vez.
para vos prestar mais um autêntico culto de amor e gratidão na pessoa do próximo. A vós, Senhor, imploramos por todos os nossos irmãos, quer encarnados entre nós, quer desencarnados errantes no espaço. Que tenham eles afluído a este templo, tenham eles um pronto fim dos seus sofrimentos. E aqueles que, por serem presas fáceis das tentações, muito pecam, erram e vos ofendem. Para este Senhor, nós rogamos um raio da vossa luz, a fim de que, despertos para a vida em realidade, compreendam e sintam a necessidade de vos servir e amar. Agradecemos também aos nossos incansáveis protetores, espíritos, que se prestaram vir até nós neste momento, amparando-nos, protegendo-nos e inspirando-nos. A vós, Senhor, rogamos para que estejais sempre conosco, a fim de que, sentindo o calor do vosso amor, possamos trilhar e vencer todas as escabrosidades deste carreiro divino e chegarmos um dia às moradas eternas, para lá convivermos entre os bem-aventurados. Que assim seja, em nome do nosso bom Mestre. Então nós ainda vamos ouvir mais um hino para o encerramento total do nosso trabalho. E o secretário do culto, o senhor Lucas, vai fazer o anúncio do mês. Para darmos encerramento em mais este culto doutrinário, ouviremos pelo coral nazareno o hino que intitula-se Marchando para Sião. Marchando
Então, prezados irmãos, nós estamos chegando no final do nosso trabalho. Eu ainda quero dizer para todos os irmãos o seguinte: por causa da situação que o mundo está vivendo, nós também estamos vivendo aqui no nosso estado, os trabalhos de sábado e de domingo, a gente está trabalhando com o agendamento. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar do culto do sábado e do domingo, é desta forma, nós não podemos ultrapassar a quantidade. Nós temos os trabalhos de curas e preces à noite que não precisa fazer agendamento, porque nesses trabalhos normalmente tem sobrado lugares. Então, quem quiser participar desses trabalhos à tarde ou às preces da noite, com certeza todos os irmãos serão bem-vindos. Trabalhos de sábado e de domingo, que são o culto, então foi decidido pela diretoria que esses trabalhos seriam transmitidos. Nós temos esse grupo de pessoas aqui que estão dentro do templo agora, não podia ter mais. Mas algumas pessoas estão nos ouvindo ou ouviram o trabalho hoje da sua casa através de uma transmissão, e eu tenho aqui 57 pessoas que estavam ligadas conosco para assistir o trabalho. Então, quando a gente fala assim 57 acessos, provavelmente tinha mais alguém do lado, outras pessoas estavam participando do nosso culto. E nós fizemos então uma corrente espiritual, essas mentes todas se ligaram no mesmo propósito, e nós fizemos o nosso trabalho em nome do nosso Mestre. O que nós então agradecemos a presença dos nazarenos aqui no templo, porque esses irmãos, nós estamos contribuindo para, nesses momentos de grandes dificuldades, nós estarmos fazendo a parte espiritual através de oração, dos nossos pedidos ao Senhor e recordação dos ensinos de Jesus. Aqueles irmãos que nos assistiram lá nas suas casas certamente estavam concentrados, ligados conosco, e esse trabalho então é de todos nós. O que a gente pede agora nesse momento é que as bênçãos do Senhor Jesus, por intermédio do Mestre, tenha baixado sobre todos nós, nos abençoe e permita para todos uma boa noite em sua santa paz espiritual. Assim seja, em nome do nosso bom Mestre.